O neoliberalismo, ele não reconhece a coletividade, ele é predatório, e se a gente deixar que o neoliberalismo triunfe no mundo, a gente vai ter o apocalipse. Concordo Porque completamente. o que nos salvou na pandemia, no Brasil, foi o fato da gente ter um SUS. Sem dúvida. Porque se a gente não tivesse uma saúde pública, fudeu. Sem dúvida. Entendeu? Mesmo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o grande problema dos Estados Unidos é esse, não tem uma saúde pública. Olha, eu vi uma cena em Washington. As pessoas preferem que não chame a ambulância se ela for atropelada, né? Era isso que eu ia te contar. Eu vi essa cena, ninguém me contou. Eu estava em Washington, um cara negro foi atropelado, né? Um carro atropelou ele. Ele rolou, levantou. 5 minutos depois chegou a ambulância. Assim, bem rápido, chegou uma ambulância. Ele não entrou na ambulância. E eu, sem entender, assim, falei... Ele mancando, assim, o cara, né, o médico lá, o paramédico, querendo que ele entrasse, ele, não, a ambulância foi embora, ele sentou no meio-fio, assim, ficou lá sentado. E aí eu perguntei a George Lima, meu amigo, eu falei, por que esse homem não entrou na ambulância? Ele falou, porque se ele entrar na ambulância, ele já tá devendo mais de $1.000, só de entrar na ambulância. Caralho. Só de entrar na ambulância. Aí cada material custa. Então, a metade da sociedade americana está endividada com serviços hospitalares e de saúde, e a outra metade com a educação. Que são bens absolutamente negociáveis. Assim, tudo que, o Estado deveria prover. O Estado não provê. Sabe o que me pega quando todo mundo entra nesses debates, nessas questões, que é o seguinte: o brasileiro, Jean, ele concorda. Você faz uma pesquisa, se você perguntar para qualquer 9 entre 10 brasileiros vão te falar que educação e saúde deve melhorar a qualidade, deve ser gratuito. E é um posicionamento estritamente na essência de esquerda, que é o Estado forte. E como você vai conseguir um Estado... Aí o mesmo cara fala assim, não, mas esse imposto é um absurdo. Eu acho que eu quero entrar na parte dos impostos, ver o que você pensa, porque você falou que esteve na comissão tributária e tal, que eu acho que é um problema de fato que a gente vive, mas também a gente tem que saber que para a gente ter alguns direitos, a gente também, esse dinheiro tem que sair de um básico, lugar, né? Tem que sair de um lugar e tal. Então, ao mesmo tempo, os caras caem nesse discurso de direita, de imposto é roubo, mas o cara quer ter os privilégios o Estado a conta não fecha. Não fecha, é contraditório, tem a ver com analfabetismo político, né? Não só com analfabetismo funcional, o Brasil é um país com índice altíssimo de analfabetismo funcional e de analfabetismo político. As pessoas não conhecem o básico da política, as pessoas não sabem como se dá o pacto federativo, elas não têm ideia de quais são as atribuições do executivo municipal, quais são as atribuições do executivo estadual, para que serve um vereador, para que serve um deputado estadual, federal, senador, ela não sabe. Ela confunde, eu sei porque muita gente diz assim, eu acho engraçado eu fazer uma atividade em Manaus e a pessoa falou assim, votei em você. Aí eu falei, eu não vou constrangê-la dizendo que ela não votou em mim, porque ela não pode votar em mim. Eu vou dizer obrigado e tal. Mas é isso, as pessoas não têm você foi eleito pelo Rio de Janeiro. Ou seja, não tinha como. Eu nunca votei. Não, tinha só foi no Big Brother. Ela votou em mim. Botei você naquele paredão lá. Mas é isso, e aí a escola não cumpre, não vem cumprindo essa função básica de dar essa formação básica. Então as pessoas cometem esses equívocos e essas contradições. A gente precisa de uma justiça tributária, né? Eu lutei, enquanto eu fui deputado por 2 mandatos, por uma reforma tributária justa, né? Qual que é a tua visão de que é uma justiça que seria justo? Primeiro assim, primeiro reconhecer que a gente já paga muitos impostos, tá, né? Por exemplo, a tributação no Brasil, ela não é progressiva, não é uma tributação sobre a renda, a grande fortuna, ela é regressiva e ela é sobre o consumo. Sim. E isso não é justo, porque, por exemplo, um mendigo que está pedindo esmola, ele pega esse dinheiro da esmola e vai no supermercado e ele compra um pacote de feijão, um pacote de macarrão, leite, e ele vai pagar por esses produtos, porque tem um imposto embutido, incidido, exatamente, o mesmo que a Ike Batista. Exatamente. Pronto. Então, primeiro, a tributação não deveria ser regressiva sobre o consumo. Então, a gente já paga imposto, a gente já paga como os pobres pagam mais impostos do que os ricos. Em proporção. Em proporção. Quem sustentamos o país somos nós, trabalhadores e pobres. Os pobres precisam ter consciência disso. Sim.
É do dinheiro dos impostos que virão as políticas públicas. Então, uma justiça tributária deveria incidir sobre a renda, os altos salários, sobre a transmissão de herança, sobre as grandes fortunas, e os ricos deveriam ter um pouco de senso de coletividade, ou seja, o Estado não pode prestar um serviço se ele não tiver recursos. E aí é legal dizer o que é grande fortuna, porque tem gente que tem acha gente que que tem não 2 sabe. carros na garagem e acha que tem já gente que é. tem um Eu tenho HB20 aí e fala, puta, o Estado vai roubar meu carro, velho. Me dá vontade de rir quando eu ouço isso. Quando Exato. ele acha que ele é rico, né? Tem um carro dividido em 36 anos e acha que é rico, né? Mas essa digamos assim, o grande X do capitalismo, né? Que é produzir na classe média a ideologia de que a classe média ela olha para cima, ela se identifica com a elite e ela odeia os pobres, ela tem aparofobia. Então ela tem um medo de ser pobre, ela não gosta de pobre e ela macaqueia a elite. Isso. É cafona. Um exemplo da cafonice da classe média é Sérgio Moro e aquela mulher dele. Vocês lembram quando ela pôs uma mesa para esperá-lo, quando ele estava assim no auge, né? Que a Vera Magalhães elogiou. Nossa. Elogiou o paletó preto, que o Andreasa adora. Que piada. E aí a mulher do Moro postou a mesa, assim, a mesa, ela achando que estava postando a mesa como se fosse uma rica, uma quatrocentona, né? Uma Moreira Salles. Coitada, assim. Então, isso é a classe média brasileira. A classe média brasileira, ao contrário da classe média europeia, a Europa produziu uma classe média muito consciente por causa do estado do bem-estar social, das políticas sociais democratas, do Estado forte. A classe média lá na Europa, ela não é aparofóbica, ela não tem medo de pobre, ela não se identifica com mais ricos, por isso que ela é mais politizada. Ela anda de bicicleta, ela anda de metrô, ela não quer ser cafona e exibir o carro, ela não tem... Cara, e as pessoas de classe média na Europa, elas lavam a própria roupa, tem lavanderia. Isso é muito importante. Né? Elas fazem comida, elas vão a restaurante, né? Ou seja, a nossa classe média, ela se tornou mais cafona depois do pós-guerra, porque ela foi se identificando cada vez mais com os Estados Unidos, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, a classe média brasileira ainda se mirava na Europa. Não estou aqui defendendo colonização e colonialismo, não. Colonialismo é uma merda. Mas quando a classe média olhava para a França, digamos assim, ela era um pouco melhor do que hoje, que ela olha para os Estados Unidos, porque ela é burra, porque ela só quer comprar, porque ela é capaz de comprar um quadro do Manabu Mab para combinar com o sofá, mas não por causa do Manabu Mab, sabe? Ela é burra, ela não lê, ela gosta de animal print, enfim, ela adora Miami, ela tem gosto ela duvidoso. paga rios num artigo que ela não precisa, num item que ela não precisa, mas ela não paga o trabalho de alguém. Atrasa o salário da isso. empregada, não paga hora extra para empregada. Da regulamentação dos empregados. Mantém 2 quartos de hóspede vazio e a empregada dorme num quarto minúsculo no fundo. Nossa, cara, isso nem... Nossa, né? bicho, é nojento, cara. O Brasil... Quem definiu melhor essa gente foi a Ana Mui Laerte, Em Que Horas Ela Volta, que para mim é um filme cada vez mais que ganha um valor artístico, documental, histórico, com a Regina Casé e a Karine Telles e a Camila Mardila. Aquele filme, aquilo é o Brasil. Aquela gente, aquela mulher, aquele homem que faz... Ele é digamos assim, a classe média ilustrada, mas ao mesmo tempo deprimido lá, artista plástico, com aquela mulher horrível, explorando aquela empregada que deixa a filha. Aquilo é o Brasil, cara. Cara, e você vê que a classe média, essa classe média cafona que o Jean tá falando, é a classe média que mais depende dos pobres, velho. Não, e a classe média que não consegue pegar uma vassoura e varrer a casa, que não sabe fazer uma comida, que não lava uma louça, que não busca o filho na escola, que terceiriza tudo porque acha que tem dinheiro pra comprar o trabalho. Que quer pagar mal, mas paga mal. Paga mal, Paga quer reclamar. mal. Não, mas, nossa, a empregada do meu filho tá muito cara, que não sei o que. Que humilha o motoqueiro como o Rica Perrone, lembra? Exatamente. Exatamente. É o cúmulo eu descer pra pegar minha comida, tá
maluco. Aliás, esse sujeito, que sujeito deplorável. Não, um sujeito deplorável. Outro dia ele falou pro outro cara lá, falou assim, é você com o seu... no auge do seu Celtinha, se achando um milionário. Ai, meu Deus ele do céu. anda com ele, o Neymar segue ele acha que ele tem a mesma grana. Socorro, É bizarro, esse cara é deprimente. Bom, enfim, é isso. São essas pessoas. E aí, ao mesmo tempo, elas são corruptas. Elas pagam a quadrilha de fraudadores para o filho entrar no vestibular de medicina, elas pagam a quadrilha de fraudadores para entrar em concursos públicos, ela é mentirosa, ela suborna o guarda, ela tem uma imagem de si de gente de bem, mas ela não é, ela é corrupta. E aí, claro, a corrupção, por que ela tem esse ódio do PT, esse antipetismo? Porque é essa mentalidade da classe média, ladra, quer dizer, o marido é um ladrão, está envolvido. Tem uma peça agora, Cecília Ripoll, que é maravilhosa, que é uma peça, o título agora é uma peça de teatro incrível, que é a história de um cara, uma empregada que trabalha para um cara que está envolvido no roubo das merendas, né, num esquema de corrupção que tira a merenda das escolas, e essa empregada, a filha dela estuda na escola pública e ela trabalha na casa desse cara. E essa empregada, ela começa a levar empadão, a fazer empadão para as crianças na escola, né? E o diretor da escola desconfia, de onde você está vindo esse dinheiro? E aí a peça é um pouco a conversa entre eles dois. E aí é incrível porque, olha só, o que ela está fazendo? Aí ela diz a princípio que são as sobras, mas na verdade não são as sobras. Na verdade, ela tem um cartão da família e como ela tem um cartão da família para fazer a compra, ela compra mais para fazer a merenda das crianças. Ou seja, ela está roubando, o que ela está fazendo é ilegal, mas não é imoral, nem é antiético. E aí, tem diferença. Amado, é Lula. É isso. É a metáfora do Brasil, do PT. Ou seja, aí claro, para ele, ela é ladra, porque ela é pobre. Mas o patrão dela, que é um filho da puta, que está envolvido num esquema de corrupção muito grande... sonega imposto. Ele sonega imposto, envolvido no desvio do dinheiro da merenda, ele não é ladrão. Não é ladrão. Entende? Então é isso. Quando toda a coisa de que o PT roubou, o PT se envolveu no esquema do mensalão... Se o PT não tivesse se envolvido no esquema do mensalão, o PT não tinha feito nada do que fez. Nada do que fez. Mas por que o PT virou o grande problema? Porque o PT tem uma origem nas classes populares.